E a gente começa o Pecuária BR de hoje falando de cruzamento entre raças bovinas. Atualmente se tem várias, mas 3 são mais utilizadas. Saiba quais e os detalhes no quadro Tecnologia e Produção. O pesquisador Gilberto Menezes nos recebeu na sede da Embrapa para explicar as diferenças entre os 3 cruzamentos. As maneiras podem ser classificadas em estático, contínuo e combinado. O estático é muito utilizado no Brasil pela simplicidade. Seria aquele cruzamento onde eu faço o cruzamento, por exemplo, entre 2 raças e tanto a progênie, os produtos, machos e fêmeas, eu abato. O estático vem disso, quer dizer, não há uma continuidade nesse processo. Outro cruzamento bem aceito pelos pecuaristas é o contínuo. Nessa situação, as matrizes de reposição são retiradas do próprio sistema do cruzamento, que continua indefinidamente. Um exemplo de cruzamento contínuo é o sistema rotacionado, que pode ser com 2 ou mais raças. Tem a raça A e B, né? Eu faço cruzamento, tenho um produto F1, meio sangue A e B. Aí eu volto em cima, eu retenho essa fêmea, né? E utilizo uma das raças anteriores em cima dessa fêmea, né? E aí eu tenho um outro produto cruzado. Nessa outra geração eu uso, se eu usei aqui o touro da raça A, na outra vez a raça B, e assim eu vou por isso rotacionado. Ou seja, então eu tenho essa continuidade. O pecuarista deve ter planejamento ao fazer a escolha do contínuo, principalmente se a decisão for trabalhar com mais raças. Por fim, o pesquisador nos explica o cruzamento combinado, que é resultante do estático e contínuo. Tem como exemplo a produção do animal tricross. Eu faço o cruzamento simples, 2 raças, seguro a fêmea, abato o macho. Retenho a fêmea como matriz. Em cima dessa fêmea meio sangue AB, né, 2 raças, eu venho e entro com uma terceira raça, uma raça C, terminal, né, aí como a lógica é que eu posso usar nessa terceira raça uma raça focada em desempenho, em qualidade de carne, né, em musculosidade. Por quê? Eu vou abater macho e fêmea desse produto, tricross. O tricross vem daí, né, 3 raças envolvidas, e aí macho e fêmea são levados para o abate. Por isso a combinação contínuo, porque no primeiro momento eu levo a fêmea, mas depois ele é estático, que aí eu abato macho e fêmea aí. O assunto agora é mercado financeiro. E o dólar hoje teve pouca variação, ficou perto da estabilidade em relação a ontem. E os detalhes agora você acompanha direto da Bolsa de São Paulo com Rafaela Favro. Rafa, por que não teve essa grande oscilação hoje para a moeda americana? Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, a explicação é simples, Renata. Os investidores ainda estão com um certo otimismo por conta das vitórias que o governo conseguiu no Congresso Nacional logo no início da semana, alguns projetos muito difíceis que acabaram sendo aprovados. Então, isso mostra a força do governo e que ele está se movimentando em relação à economia e traz esse otimismo para os investidores. Isso deveria trazer queda para o dólar, mas esse investidor ainda tem um pé atrás e está de olho também a dados econômicos que vão ser divulgados pelos Estados Unidos amanhã. Amanhã saem dados sobre o mercado de emprego lá nos Estados Unidos e se esse número for positivo, é mais um fator favorável ao aumento de juros norte-americanos. Se os juros nos Estados Unidos sobem, o dólar sobe também porque há uma retirada de dólar do mercado brasileiro e de outros países emergentes para os Estados Unidos. Por isso, o mercado ainda muito cauteloso, esperando esses números amanhã. E hoje houve essa paralisação no mercado de câmbio, digamos assim, que ficou praticamente estável. Veja só, ele teve uma leve tendência de alta de apenas 0,02%.
e encerrou o dia valendo R$ 3,58 mais 80, quase a mesma cotação de ontem. Renata, volto com você aos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco eu trago os destaques para o mercado de grãos, principalmente para a soja, que teve até oferta hoje lá no Porto de Paranaguá a R$ 100 a saca de 60 quilos. Até já. Tá certo, Rafaela Fávaro, até já. Começa daqui a pouco, no Parque de Exposições da Acrisul, aqui em Campo Grande, um encontro de representantes da massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo, com interessados na aquisição de 31 lotes de uma grande área de 135 mil hectares. Nós vamos mostrar imagens de alguns desses lotes que estão no Vale do Guaporé, município de Comodoro, em Mato Grosso, perto da divisa com a Bolívia. A próxima etapa dos leilões dessa massa falida será em agosto e 3 locais foram escolhidos para a apresentação de informações. Estão aqui em Campo Grande o promotor da Vara de Falências do Estado de São Paulo, Dr. Eronides dos Santos, e também representantes da Lute Leilões, o Tiago Ferreira, que é advogado. A Lute é a empresa leiloeira que vai processar o leilão desses 31 lotes, e também o agrônomo Maurício Mendes, que participou da divisão dessa área de 135 mil metros quadrados em 31 lotes que serão comercializados no leilão. Essa divisão em 31 partes obedeceu critérios como atividades parecidas ou de pecuária, ou de agricultura, ou apenas de reserva legal, enfim, tem de tudo nesses 31 lotes. E a forma como o interessado pode participar do leilão está sendo explicada daqui a pouco, será daqui a pouco aqui em Campo Grande. Na semana que vem, dia 9, será a vez de São Paulo, e no dia 16, na outra quinta-feira, será a vez de Cuiabá. Na edição de amanhã do Pecuária BR, nós vamos dar detalhes desse encontro que começa daqui a pouco em Campo Grande. E destaque agora é a previsão do tempo para a região sul do país, onde a umidade do solo favorece as condições dos pastos, porque está bem elevada, embora algumas áreas esteja bastante encharcado o solo, mas está com condições melhores em relação à região central do Brasil. Os detalhes com Thaís Baroni. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. E a umidade do solo está muito elevada, sim, nos 3 estados da região sul, em especial nessas áreas do oeste do Rio Grande do Sul, norte de Santa Catarina e em toda a faixa leste do estado do Paraná. Nessas áreas o solo está muito encharcado, mas a situação dos pastos ainda está melhor em toda a região sul em relação ao restante do país, principalmente na região central, onde o solo está muito seco. Amanhã o tempo fica um pouco mais firme nos 3 estados da região sul, desde o Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. Só que como as temperaturas não sobem muito no decorrer do dia, a umidade do solo não deve cair. Nesses próximos 5 dias, o tempo ainda fica um pouco mais firme, principalmente entre Rio Grande do Sul e na metade sul de Santa Catarina. É só no Paraná que vai continuar chovendo, principalmente a partir do fim de semana. A chuva ganha força no norte e também no leste do estado. No segundo período, a chuva até avança um pouco mais entre Santa Catarina e na metade norte do Rio Grande do Sul. Mas nessa área, os acumulados não são tão expressivos. Eles variam entre 5 e no máximo 15 milímetros. E lá na metade sul do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme pelos próximos 10 dias. É só mesmo no estado do Paraná que continua chovendo bastante agora nesses próximos 10 dias. Por lá, o solo continua muito encharcado. Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a umidade do solo cai um pouco, mas ainda assim os níveis de umidade devem ficar bons nos próximos dias, já que as temperaturas também continuam mais amenas. Inclusive, a partir da semana que vem, vai voltar a fazer bastante frio sobre os 3 estados da região sul e o risco para geadas já aumenta a partir da próxima segunda-feira. Eu volto com vocês no estúdio. CFC Super Casale, acolhedora de forragem de área total com o melhor custo-benefício do mercado. A CFC Super Casale é superior em tecnologia, robustez e produtividade, sendo a única a operar quando a forragem a ser colhida está molhada, sem embuchar, devido à sua alta rotação e desempenho especial do rotor repicador de 6 facas.
Conheça agora o sistema de corte da CFC Super. A CFC Super vem equipada com 36 facas no rotor recolhedor. O rotor repicador com 6 facas e contrafacas permite regulagem do tamanho de corte das fibras de 3 a 6 centímetros de comprimento. O sistema hidráulico de regulagem da altura de corte facilita a operação. Seu sistema de facas não dilacera o caule do capim e contribui para uma rebrota uniforme e de qualidade. O afiador de facas é simples de manusear. Não necessita desmontar as facas do rotor repicador, o que garante total segurança ao operador. Afia uniformemente todas as facas de forma automática, evitando que elas percam o balanceamento. A CFC Super possibilita o corte e o enleiramento para pré-secar o capim e posterior recolhimento. A bica de descarga possui um desenho que permite menor atrito do material colhido e maior vida útil do equipamento. O formato abaulado não acumula fibras nos cantos da bica, o que evita corrosão interna. A bica também é escamoteável para facilitar o transporte. E agora o boletim campanha Aftosa 2016. O governo do Rio Grande do Norte prorrogou a vacinação até sábado. Confira as informações. O governo de Rio Grande do Norte divulgou nesta quarta-feira a prorrogação da vacinação da febre aftosa. O produtor pode imunizar o seu rebanho sem qualquer penalidade até este sábado, dia 4. A declaração de vacinação deve ser feita até o dia 15 de junho, no Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte, no escritório da Emater. O produtor que não vacinar o seu rebanho fica inadimplente com o Instituto e pode ser multado, além de perder o acesso às linhas de crédito das instituições financeiras e benefícios concedidos pelo governo. A expectativa é que 95% do rebanho do estado seja vacinado. Campanha Aftosa 2016. Oferecimento Aftobov. Tradição na erradicação da febre aftosa. Abertura de novos mercados e também a questão ambiental foram os principais temas da primeira rodada de discussões entre ministros da Agricultura do G20 na China. Mas quem traz os detalhes sobre esse assunto direto de Brasília é Raíssa Lomonte. Boa noite, Raíssa. Olá, Renata. Boa noite. Bom, a possibilidade de suspensão do glifosato na agricultura foi um dos assuntos mais discutidos no primeiro dia de encontro. De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, caso a União Europeia suspenda
suspenda o produto, a segunda safra de milho e a safra de algodão podem ser comprometidas no Brasil, especialmente com o custo de produção mais elevado. A agenda da comitiva inclui também o comércio de carnes, grãos, lácteos e frutas entre os países, além de acordos com o Mercosul. A agenda do G20 segue até este fim de semana, mas a comitiva brasileira vai ter reuniões até semana que vem. Na segunda e na terça-feira, Blairo Maggi quer tratar da habilitação de novos frigoríficos brasileiros para exportar para a China. Bom, o ministro quer abrir mercados para o setor lácteo e as empresas de leite estiveram aqui na Câmara dos Deputados para discutir os principais projetos de lei que envolvem o setor. É o que nós vamos conferir na reportagem. A cadeia produtiva do leite se encontrou em um auditório da Câmara dos Deputados em Brasília para mais uma edição do evento conhecido como Fest Leite. A intenção foi promover palestras e atividades que demonstraram a importância do leite na alimentação. Além disso, sindicatos de indústrias de laticínios discutiram os principais projetos de lei que tramitam aqui na casa envolvendo o setor. Que são um que regulamenta os teores de lactose no leite e o outro também que possibilitaria as empresas fazer a compensação de PIS e COFINS, que já é um crédito de direito das empresas para pagar o seu INSS e outros tributos federais que ainda não são permitidos. Com pesquisas e estudos, as empresas leiteiras buscam o aprimoramento do setor e também rebatem a ideia de que o consumo de leite pode ser prejudicial à saúde. Qual que é a intenção deste evento? É mostrar para o povo, não só para os parlamentares, mas para todos os cidadãos brasileiros, do quanto que o leite é importante na alimentação humana. Ele é o melhor, o alimento mais completo do mundo e existe sempre os defensores de outros produtos que falam que o ser humano não deveria beber leite. Então a gente mostra com estudos científicos que leite é um excelente alimento e deveria ser consumido por todos os seres humanos em todas as suas fases da vida. Então, em Brasília, isso fica mais fácil de você retransmitir para todos os cantos do Brasil. Anualmente, o setor leiteiro e de laticínios do Brasil registra um faturamento próximo de 100 bilhões de reais e 55% do valor é contribuição das cooperativas e médias empresas, segundo números do G100. Raíssa Lomonte para o SBA. E o ex-ministro da Agricultura, Nery Geller, voltou ao Ministério como secretário de Política Agrícola. A nomeação oficial saiu hoje e eu conversei com o secretário. Entre as prioridades apontada por ele está a questão do milho. O governo vai vender 162 mil toneladas do produto. Além disso, sobre o Plano Safra, ele não prometeu a queda dos juros, mas disse que vai estar sempre próximo do setor para discutir possíveis mudanças. Bom, e o investimento em logística também foi outra prioridade apontada por Nery Geller. E eu volto com vocês aí em Campo Grande. Obrigada, Raíssa Lomonte, direto de Brasília. Depois do intervalo comercial, os preços do milho, continua em elevação, e também da soja. E as informações da empresa de leilões criada recentemente, parceira do SBA, a Vitrine Leilões, que estreia na semana que vem com o quadro Vitrine do Boi, aqui na programação do Canal do Boi, com uma oferta de animais como esse que você vê na tela. Até já! Meu pai sempre diz: sabe por que eu trabalho tanto, filho? Para você ser doutor. Ele insiste e eu não tenho escolha. É estudar para ser doutor. Sou esse, doutor? Nova Saveiro Robuste. Mais alta, forte, robusta. Mais do que nunca, pronta para tudo. Todos os dias, quando você acorda para trabalhar, sabe o quanto é importante estar preparado para todos os desafios do campo. Por isso, quando o seu gado mais precisa de você, tenha sempre à mão Terramicina Mais. O poder da Terramicina que todo mundo conhece, mais uma potente ação anti-inflamatória. Terramicina Mais combate a infecção e a inflamação, eliminando a dor e a febre. Terramicina Mais, a terramicina com mais ação.
No coração do Pantanal Mato Grossense, os melhores animais à venda em um grande evento. 5 de junho, domingo às 10 da manhã, durante a 37ª Semana do Cavalo Pantaneiro. 9º Leilão Potro do Futuro pelo Canal do Boi. E no mesmo dia, às 2 da tarde, Leilão Produção Pantaneira pelo Agro Canal. Com tropa de serviço e 2.000 animais de corte, em Poconé, Mato Grosso. Realização ABCCP e MB Leilões. Um novo ano. Uma empresa cada vez mais funcional. Superando as expectativas, com trabalho sério, transparente e estratégico. A Conect Leilões convida você, criador, para conectar-se à nova e eficiente forma de fazer bons negócios. Junte-se a nós. www.conectleilões.com.br. Não perca este grande evento da evolução do Nelore. 20º Leilão de Touros Grupo Terra Grande. 12 de junho, domingo, às 2 da tarde. Estarão em oferta 300 touros Nelore com avaliação em Braba Geneplus. No recinto HD Leilões, em Xinguara, Pará. 20º Leilão de Touros Grupo Terra Grande. 12 de junho, domingo, às 2 da tarde. Realização Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Quatro minutos para 7, horário de Brasília. Voltamos com informações do leilão que você vai ver conosco neste domingo, a partir de 1 da tarde, horário de Mato Grosso do Sul, 2 da tarde, horário de Brasília, direto do Centro de Eventos Terra Nova, aqui mesmo em Campo Grande. O pecuarista York Correia, que é um dos integrantes do projeto Pecuária BR, oferta a genética de seus animais aqui conosco. Nós vamos até o Centro de Eventos com a Miriam Valadares. Muito boa noite, Miriam. Quais são as suas primeiras informações? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Olha, Zaidan, tudo pronto, né? Quer dizer, essa movimentação toda para o leilão, os preparativos já estão realmente encaminhando para este grande evento tão esperado, que é o Leilão York. Um evento, uma marca já consagrada, o pecuarista já conhece, realmente sucesso garantido. Eu estou aqui com o Geraldo Carvalho, da Carvalho Assessoria, e para começar, Geraldo, 150 touros e 20 fêmeas. Boa noite. Boa noite, Miriam. Boa noite, Zaidan. Boa noite, amigos do Canal do Boi. Com certeza, o Leilão Nelore York, um dos mais tradicionais leilões a nível de Brasil. Esse ano, uma edição comemorativa, comemorando os 20 anos de seleção do Nelore York. E para comemorar essa edição comemorativa, o York separou a sua melhor torama já colocada à venda, vai estar vendendo nessa edição comemorativa. São 157 touros servindo. Vocês podem olhar a qualidade dos reprodutores que faz essa marca ser referência nacional, que é a marca York. E além das 20 fêmeas, como você comentou, essas fêmeas, o ano passado, nós já vendemos algumas fêmeas também da mesma idade que essa que nós vamos estar vendendo, e foi aí muito bem aceitas no mercado, e esse ano nós vamos estar vendendo de novo. Nós vamos estar vendendo aí 2 doadoras, inclusive uma doadora chamada Merida, que é uma vaca fora de série, e depois as novilhas prenhas, são as chamadas novilhotas, e são 17 novilhas, quase todas já com prenhas confirmadas. Então, o leilão do York, mais um ano, traz o que tem de melhor para os amigos que estão nos acompanhando, tanto no Mato Grosso do Sul, quanto no Brasil. A torama do Nelore York, nós vamos estar vendendo 2 idades de touro. Nós temos uma torama que vai estar com 20 a 23 meses, toda ela já com andrológico, toda ela pronta, servindo. Essa é uma torama que está ao redor de 630, 650 quilos. E vamos estar vendendo também os touros de 32 meses, que é essa torama até aí que a gente acabou de mostrar, que é uma torama, uma geração 2013, que é aí, ó. Uma amostra dela, torama que está com quase 800 quilos. E com certeza, os amigos aí, tem gente que prefere o torama um pouco mais nova para colocar com novilhas, mas o importante é a qualidade dos touros. Essa marca hoje é uma referência nacional
E é referência pela qualidade ofertada e pelo compromisso em ofertar o que tem de melhor. E a gente comentou na abertura que nós vamos estar vendendo reprodutores, né, 157 e as fêmeas, mas eu queria também deixar registrado que nós vamos estar na abertura do leilão vendendo 25 lotes de animais de corte. Animais esses, na sua grande maioria, de criadores que compram a genética do York, compram os reprodutores do Nelore York e vão estar vendendo aqui produção, filhos e filhas, né, são machos e fêmeas, de touros do Nelore York sendo vendido. Aproximadamente 600 animais a 700 animais vão estar sendo vendidos na abertura do nosso leilão. Geraldo, quando se fala nas características desses animais, ou seja, precocidade, fertilidade, é isso que o mercado busca e é isso que o York vai ofertar no domingo? Exatamente. A seleção do Nelore York sempre teve o foco principal a melhoria nos touros e a venda de touros. A seleção do York já fez campeões em Uberaba, campeões aí de pista a nível de Uberaba. Mas nos últimos anos essa seleção para touros está cada vez mais intensificada. Uma prova disso é o campeonato que o York conquistou esse ano, um campeonato inédito do melhor trio de animais de touros rústicos em Uberaba, inclusive também o campeão. Até isso daí eu acho que o York vai estar falando daqui a pouco com você, né? Mas é isso, essa precocidade, esse acabamento de carcaça, a fertilidade das fêmeas, como eu falei, essas fêmeas, elas são super precoces, porque elas com 20 meses, elas já estão prenhas. Então hoje são essas características que o mercado busca e o York consegue atender, porque é o foco dele, né? O cliente vai sair super satisfeito e o evento começa às 10 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Como que está essa programação, Geraldo? Exatamente, Miriam. Vamos falar da nossa programação, até já convidar os amigos que estão no canal do Boi, quem estiver aqui em Campo Grande, quem estiver perto de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, e queira vir antes visitar aqui a Terra Nova para ver os touros do Nelore York e dos seus convidados, os touros já estão todos aqui. A torama do Nelore York já está toda aqui nos piquetes da Terra Nova, então está muito fácil do amigo vir, ver os animais. Às vezes, se porventura algum comprador que queira comprar não puder estar aqui no domingo, venha antes, escolhe os animais, tá os catálogos de mesa, tá a equipe da Carvalho Assessoria aqui, a equipe do Nelore York e a equipe da Programa Leilões para atendê-lo da melhor forma. No domingo, então, durante a semana, qualquer hora que o amigo quiser vir ver os touros, está os touros à disposição. No domingo, a festa começa às 10 horas da manhã, horário local do Mato Grosso do Sul. Começa com a vistoria dos touros, vistoria dos animais de corte, vistoria de todos os animais. Já vamos ter aqui coquetel para esperar aí os nossos amigos. A meio-dia é o tradicional almoço do Nelore York. Meio-dia, um almoço aí, venham almoçar, tragam a sua família. Meio-dia, o almoço do Nelore York. Ao meio-dia e meio, começa o grande leilão com o gado de corte, com os 25 lotes que nós temos aproximadamente, em torno de 600 a 700 animais de corte. E às 13h30 começa o tradicional leilão Nelore York, começando com as fêmeas Elite, depois entramos na bateria dos touros e por último as fêmeas a campo. E ao final do leilão, em torno de 17h30, 18 horas do Mato Grosso do Sul, quando terminarmos o leilão, nós vamos ter aí para os amigos um show especial com o grande Sérgio Reis, essa pessoa que é um ícone nacional, tanto de simpatia, quanto uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo gosta da sua música, é referência nacional, Sérgio Reis. Então, vamos ter o show do Sérgio Reis ao término do leilão, para quem estiver aqui no Terra Nova Centro de Eventos. Tudo isso para comemorar esses 20 anos, ou seja, é um trabalho de muito sucesso e também de muita dedicação, Geraldo. Realmente, esse trabalho não é fácil chegar no nível como hoje o York apresenta seus animais. Isso é muito trabalho e dedicação. Toda a equipe do Nelore York, desde o York que mora na fazenda, que está sempre na fazenda se dedicando, quanto o seu irmão Daniel, que gerencia as fazendas, seus capatazes, o Cido, o Tenor, enfim, toda a equipe do Nelore York sempre faz o melhor. E nos bastidores está a esposa do York, a Milena, que faz todo esse trabalho de bastidor, e também a tia Vera, que é carinhosamente chamada pela gente de tia também, porque há tanto tempo a gente convive com ela.
Então, assim, é uma equipe e junto com a Carvalho Assessoria, que está desde a primeira edição do leilão, do York, a gente consegue apresentar essa qualidade de animais e fazer essa festa, que o leilão não é apenas um leilão, é um evento social, porque reúne qualidade e reúne também show no final, enfim, é um evento imperdível para o Mato Grosso do Sul. Ok, muito obrigada, Geraldo. Olha só que festa bacana, que festa bonita essa, Zaidan. Tão preparada com tanto carinho aí pela equipe do York. Com certeza vai ser uma festa, uma oportunidade para o criador realizar excelentes negócios. Zaidan. Muito obrigado, Miriam Valadares. Um abraço ao Geraldo também. Sucesso para vocês no leilão. Um abraço ao York Correia também. Eu repito, o Yorkinho, como é bastante conhecido, faz parte do projeto Pecuária BR. Renata. E agora vamos acompanhar como fica a umidade do solo na região centro-oeste do país. Em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, a umidade do solo está bem mais elevada. Inclusive, em algumas áreas, o solo está bem encharcado por conta da frequência e também do volume da chuva dos últimos dias. Nessa região, mesmo com esse solo muito encharcado, a condição dos pastos está melhor em relação aos estados de Goiás e também do Mato Grosso. Esses altos índices de umidade do solo também não são muito bons para o desenvolvimento das pastagens, já que a raiz da planta não consegue respirar. Mas como entre esses dois estados o solo está muito seco, a condição dos pastos ainda está muito ruim. Nesses próximos dias até chove em algumas áreas do Mato Grosso e do sul de Goiás, mas essa chuva ela não vem com tanta intensidade e por isso ela não deve aumentar a umidade do solo. Amanhã chove em toda essa área mais escura aqui do mapa, só que é uma chuva mais fraca e isolada. No Mato Grosso, como as temperaturas sobem bastante, essas pancadas de chuva podem ocorrer com um pouco mais de intensidade, mas ainda devem ocorrer também de maneira isolada. Nesses próximos 5 dias, a chuva continua concentrada na metade sul do Mato Grosso do Sul. Tanto no primeiro quanto no segundo período, os maiores acumulados de chuva são esperados nessa área, onde o solo já está mais encharcado. Já entre os estados de Mato Grosso e de Goiás, principalmente entre o leste do Mato Grosso e norte de Goiás, não há previsão de muita chuva agora nos próximos 10 dias. E é por isso que a condição do solo e, consequentemente, dos pastos deve continuar muito ruim. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Thaís. Agora os preços dos grãos. Como sempre damos aqui, soja e milho. A colheita de segunda safra do milho já começou, mas isso ainda não tem aliviado os elevadíssimos preços do grão. Nos mercados internacionais, na Bolsa de Chicago, soja e milho estão tendo altas muito importantes nesta semana. Vamos até São Paulo mais uma vez com a Rafaela. Como é que ficaram os preços hoje, Rafa? Olha, Zaidan, esses preços mais elevados no mercado internacional acabam impactando aqui também no mercado físico. Isso porque se eles estão sendo negociados com valores mais altos para a exportação, também há um reflexo aqui nos preços internos. Como você disse, já começou a colheita do milho safrinha, principalmente no estado do Mato Grosso e oeste do Paraná, só que isso ainda não traz alívio imediato para os valores. Tanto que o preço no CPEA continua em alta. Veja só, ele se aproxima agora de R$ 54,00 a saca de 60 quilos. Indicador do milho para o CPEA aqui na região de Campinas está hoje em R$ 53,91 a saca de 60 quilos. Somente nesses 2 primeiros dias de junho, o preço do milho teve uma alta de 1,43%, segundo os pesquisadores do CPEA. Agora, no mercado futuro, a gente tem dias de alto e baixos, isso por conta dessa expectativa se a safra brasileira vai vir completa ou não. Hoje foi um dia de queda para os valores. Veja só como ficaram os principais contratos negociados para o milho na BMF Bovespa. Julho a R$ 45,86 a saca de 60 quilos, cai 0,74%. Os contratos de setembro e novembro caem mais de 1% hoje e ficam entre R$ 42 e R$ 44,00 a saca. E para janeiro do ano que vem, a queda é um pouco mais leve, de 0,33%, milho a R$ 45,00 a saca de 60 quilos. Bom, mas o grande destaque hoje no mercado físico para os grãos foi a soja. Não só no mercado físico, a gente mostrou agora há pouco no mercado do campo que lá na Bolsa de Chicago o preço da soja teve uma alta de 4%.
Isso trouxe impacto aqui para o Brasil também. Segundo um levantamento que é feito diariamente por Safras e Mercado, no mercado físico, em várias praças aqui no Brasil, no Porto de Paranaguá, foi ofertado hoje R$ 100 pela saca de 60 quilos da soja. Mas não há vendedor, isso porque não há produto para ser entregue mesmo. Nenhuma proposta foi aceita de acordo com Safras e Mercado. Em Mato Grosso, foi feita uma venda futura, ainda de acordo com esses dados de Safras e Mercado, de 10 mil toneladas de soja e em Goiás de 20 mil toneladas de soja. Toda essa movimentação aquece o mercado e os preços sobem. Veja só como ficaram os valores de acordo com o CPEA no estado do Paraná. A soja atinge agora R$ 90,94 a saca de 60 quilos e somente nesses 2 primeiros dias do mês a soja, segundo o CPEA, teve uma alta de 3,19%. De acordo com a Abiov, a quebra de safra na Argentina diminuiu o processamento de soja por lá. A Argentina é uma grande produtora de óleo e também de farelo de soja. E isso tem aumentado as exportações brasileiras desses dois produtos, o que também contribui para preços mais altos no mercado físico. Segundo esse levantamento feito pela Abiov, o farelo teve uma alta de 21,4% nas exportações na comparação com o mesmo período do ano passado. Para o óleo, é mais impressionante. Houve um aumento de 40% nas exportações, comparado também com 2015. Bom, Zaidan, volto com você aos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco tem destaques para os mercados de carnes. Até já. Como é que estão os preços da carne? Dá para adiantar um pouquinho? Dá para adiantar sim, viu, Zaidan? Os preços do suíno e do frango estão tendo uma recuperação entre o final de maio e agora início de junho. E o preço do boi gordo continua acima de R$ 156 arroba no mercado físico. Os detalhes eu trago daqui a pouco. Obrigado, Rafa. Até já. O estado de São Paulo ocupa atualmente a 6ª posição no ranking nacional do setor leiteiro. E a atividade é importante para a economia paulista. Os detalhes na reportagem de Gustavo D'Angelo. O estado paulista já foi o 2º maior produtor de leite do país na década de 90, atrás somente de Minas Gerais. Porém, se vê há mais de 10 anos em trajetória decrescente em relação ao tamanho do rebanho leiteiro e à produção de leite. Atualmente, ocupa a 6ª posição do ranking leiteiro nacional. A participação da cadeia leiteira na produção agropecuária do estado também vem se reduzindo. De acordo com o cálculo do VPA, do Instituto de Economia Agrícola, que analisa o desempenho do setor e suas atividades por meio da estimativa final da produção e dos preços recebidos pelos produtores paulistas, em 2015 a produção de leite no estado de São Paulo foi de 1 bilhão e 700 milhões de litros, com preço médio pago ao produtor de R$ 1,03 o litro. Ou seja, o valor total da produção de leite foi estimado em 1 bilhão e 800 milhões de reais, contribuindo com 2,85% do valor total da produção no estado de São Paulo, que foi de 64 bilhões de reais. Em 2014, foram produzidos 1 bilhão e 800 milhões de litros de leite, com preço médio de R$ 1,05 o litro. O valor total da produção teve uma participação de 3,47% no montante total da produção paulista naquele ano, que foi de 55 bilhões 755 milhões de reais. No comparativo entre os 2 anos, o produto teve uma queda na participação do valor da produção agropecuária do estado, indo da 4ª em 2014 para a 9ª posição no ranking leiteiro estadual de 2015. A explicação para o encolhimento da atividade no estado nos últimos anos é o alto custo de produção, aliado ao rendimento decrescente, além da mudança tecnológica adotada pela indústria com a produção do chamado leite longa-vida, já que a tecnologia aumenta a vida útil do produto e elimina a necessidade de refrigeração em postos de distribuição do varejo, aumentando assim a concorrência entre estados produtores. E para permanecerem na atividade, os produtores paulistas tiveram que manter em seus rebanhos vacas que apresentavam resultados em produção de leite que cobriam seus custos totais, por isso a redução do rebanho e, consequentemente, da produção.
Mesmo assim, a produção de leite ainda é considerada uma atividade importante para a economia paulista, já que o estado se destaca no consumo e na distribuição do produto em programas sociais, além de concentrar grandes fazendas leiteiras e indústrias do segmento. O nosso destaque agora vem do norte das Minas Gerais, acontecendo uma feira com leilões que você acompanha aqui conosco. Logo mais, o leilão tradicional Confboi. Vamos falar com o nosso amigo Daniel de Paula, que está por lá. Daniel de Paula, muito boa noite. Quais são os seus destaques? Como é que deve ser o leilão de logo mais à noite? Boa tarde, Zaidan, e a todos os que acompanham esta edição do Pecuária BR. Nós já estamos dentro do Tatersal porque, afinal de contas, teremos 2.000 animais para serem vendidos aqui, com todo o potencial que o norte de Minas tem e esbanja há muitos e muitos anos e que a gente vem mostrando ano após ano quando a gente vem aqui cobrir a Expo Janaúba, e nessa 35ª edição não é diferente. A Confboi captou aí o fino da safra de vários criatórios, entre eles a Colonial, enfim, vários criadores trouxeram ou abriram mão dos seus bezerros de altíssimo valor agregado para daqui a pouco fazerem parte desse grande leilão, novilho do futuro, que já garante no presente um grande retorno, por causa dessa economicidade que é empregada aqui na pecuária do norte de Minas, aqui de Janaúba, e a gente tem visto todos os anos uma melhoria muito grande nisso, independente da crise, independente do valor de arroba, independente de chove ou não chove, não é um problema que está porteira dentro. E a gente tem muitos exemplos aqui, e já demos isso ao longo das nossas transmissões aqui em Janaúba. Isso é uma coisa que deixa a gente muito satisfeito de ver, porque a gente vê que o Brasil realmente tem jeito. E tudo isso graças a uma congregação muito grande entre o poder público, os produtores, qualquer que seja o tamanho dele, e para esse elo ser forte, o Sindicato Rural aqui de Janaúba é que tem uma representatividade muito grande, ganhou este ano da FAENG o título de um dos 5 mais importantes sindicatos rurais desse país chamado Minas Gerais, né, que tem 853 municípios, e na figura do então presidente José Aparecido Mendes Santos foi agraciado com esse título, que é realmente muito importante, e a gente vê aqui que tudo isso é muito merecido. Só que mudou de mãos o comando do sindicato, mas não mudou o rumo da evolução dessa terra aqui no agronegócio. Estou ao lado do novo presidente do Sindicato Rural de Janaúba, numa cerimônia ontem bacana aqui dentro do parque, no stand do Sindicato Rural, que fica dentro do stand do Senar. O Zé Aparecido entregou o cargo para o vice-presidente, que assume então a partir de agora esse triênio 2016-2018, e o Júlio César Aguiar Diniz. O Júlio Diniz está aqui com a gente já com praticamente 24 horas de comando, né? Saiu da vice-presidente para assumir esse comando, por enquanto interinamente. Daqui a pouco vocês compõem novamente a diretoria para seguir daqui para frente esse caminho de evolução. Porque o que a gente viu aqui, e eu sou testemunha disso, o Brasil inteiro vê pelo canal do Boi, Júlio, é uma coisa extraordinária. Você vai ter uma sequência bacana aí, vai ter que conduzir essa bola que já está rolando redonda nesse gramado, hein? Boa noite, prazer em tê-lo aqui, Júlio. Boa noite, Daniel, boa noite, amigos do canal do Boi. O Daniel, a missão ela é árdua, né? E eu sempre venho falando isso com muita constância, e eu acredito que eu já falei isso aí mais de umas 20 vezes, que substituir pessoas competentes, pessoas que deixam legado, não é fácil. A gente tem que redobrar, né? Mas eu venho com essa equipe desde 2006, no nosso presidente Uarço, o Bionicão. Eu estava diretor financeiro todas essas gestões anteriores. Ou seja, então a gente vem aprendendo como é que é trabalhar, né? E esses caras, tanto o Arris, tanto o Zé, eles vêm me ensinando como é que é gerir um sindicato.
como é que é fazer a melhor gestão no Sindicato de Produtores Rurais? Trabalhar para o produtor, né? Você que é um cara que teve muito tempo ligado e é ainda ligado a cooperativas, né? Com gestão de cooperativas, que também é muito forte, sabe como é isso. Aliás, Zaidan, nós acabamos de tirar o presidente do sindicato de uma reunião que está tendo na sede da Aba Norte, né? De produção de frutas aqui dentro do Parque de Exposições. O Zé Aparecido, numa outra cerimônia simbólica de transição desse cargo, o Zé Aparecido está deixando a presidência por causa da sua nova missão política que ele vai abraçar a partir de agora, com pré-candidatura à prefeitura aqui do município. E nessa transição levaram, e essas pequenas ações que fazem diferença, Júlio. O Arnaldo Borges estava ali, apareceu, vai julgar o Nelore, começou a julgar o Nelore hoje à tarde aqui, vai ficar até domingo julgando o Nelore aqui, que é uma exposição importante, e levou lá o Arnaldinho para poder falar para as pessoas, acadêmicos, tem bastante gente ali dentro ainda, o que é essa importância da BCZ, do Nelore, do melhoramento genético. Isso é uma coisa importante, as pessoas, por mais que saibam, tem sempre para aprender, né? Isso é muito importante, Daniel. Ouvir o Arnaldo, primeiro, é sempre um prazer, né? Porque o Arnaldo, além do tempo que ele está na BCG, ele conhece tudo. O Arnaldo é de origem técnica, né? E o Arnaldinho fala muito o seguinte, que agora a BCG vai ser de A a Z, né? E, inclusive aqui eu gostaria de fazer um registro, Daniel, do nosso apoio ao Arnaldinho, à presidência da entidade. Eu acho que essa entidade, de tão representativa para a nossa região e do país inteiro, precisamos de um homem igual o Arnaldo em frente à BCG. Não tenha dúvida que nós vamos ganhar muito, sabe? E a turma está esperando você também para poder congregar cada vez mais, porque daqui para frente a gente tem aqui 87% dos produtores são da pequena agricultura familiar, segundo os dados que o Zé Aparecido tem mostrado. Mas é muito grande isso aqui tudo, então essa união muito grande faz a força de vocês. Independente, eu repito, de tudo que aconteça aqui de clima, de crise no país, vocês estão prontos, né? As pessoas me perguntam o seguinte, Daniel, como que isso vai continuar acontecendo? A agricultura familiar, o produtor, o pequeno, médio produtor e o grande produtor, são produtores rurais. Não há distinção disso, né? O Zé sempre falava assim, olha, o cara de 0,1 hectare, ele é produtor rural. Então, a cada dia se aumenta o compromisso. E você falou muito bem, independente de crise hídrica, crise econômica, crise de confiança, nós precisamos apoiar o produtor. Precisamos estar integrado com o produtor. Não tenha dúvida disso. É isso que a gente vê já há bastante tempo, eu repito, cada pequena ação, viu, Zaidan? Estou aqui há bastante tempo, devo continuar vindo, vai trocar gestão, nós vamos continuar mostrando essa evolução, porque eu repito, o Sindicato Rural de Janaúba, que é o líder, por exemplo, da Aspronorte, Associação dos Produtores do Norte de Minas do Vale do Jequitinhonha, é um dos mais importantes aqui de tudo isso. São 84 municípios, então você imagina o que virou isso daqui, com toda a evolução que a gente já mostrou aqui ano após ano, e a gente vai continuar mostrando, eu tenho certeza disso, porque o time que está ganhando não se mexe, e esse triênio a gente vai mostrar também com bastante ênfase a partir já depois que caiu o último martelo aqui, termina a nossa transmissão, a exposição segue, porque tem muito show ainda para acontecer, mas 2017 tá aí, nós estaremos de volta. Obrigado, Júlio, que seja tudo de ótimo para vocês, da nova diretoria, e a gente vai estar sempre à disposição para mostrar as coisas boas que vocês fazem. Obrigado. Obrigado, Daniel, e você, Janaúba e região, estará sempre de porta aberta para você. Você é um cara que nós admiramos muito, e eu até te perguntei, eu não te vi na exposição passada, mas é um corre-corre, você estará sempre bem-vindo aqui com a gente, um grande abraço, obrigado aí pelo canal do Boi, que realmente é o nosso DNA. Muito obrigado. Isso, nós que agradecemos, e eu agradeço aqui também publicamente a direção do SBA, pela honra de me fazer estar sempre aqui e fazer tantas amizades bonitas como a gente tem aqui e em outras partes do Brasil também. Júlio César Aguiar Diniz, então, novo presidente do Sindicato Rural de Janaúba, que daqui a pouco vai estar em peso aqui dentro do Tatersal, junto com criadores de várias partes aqui do norte de Minas, porque o Ailton já chegou, está saracuteando para lá e para cá, a Confiboi vai vender 2.000 animais comerciais, com a categoria que o norte de Minas tem para produzir bezerro que vai dar carne rapidinho e devolver o investimento. Antes de o cara pagar, já está recebendo de volta. Volto com você aí em Campo Grande, Zaidan, daqui a pouquinho mais informações do leilão Novilho do Futuro. O canal do Boi mostra daqui a pouquinho, direto aqui da minha querida Janaúba. Zaidan. Valeu, obrigado, Daniel. Bom trabalho aí. Renata.
No próximo bloco, você acompanha os destaques da nossa agenda de leilões e também mais informações sobre esse novo projeto do Sistema Brasileiro do Agronegócio, Vitrine do Boi. Nós já voltamos. Meu pai sempre diz: sabe por que eu trabalho tanto, filho? Para você ser doutor. Ele insiste e eu não tenho escolha. É estudar para ser doutor. Sou esse, doutor? Nova Saveiro Robuste. Mais alta, forte, robusta. Mais do que nunca, pronta para tudo. A Ertap tem uma linha completa de produtos para bovinos. E um dos destaques é o Roborante, produto indicado para animais mantidos em pastagens, que garante incremento no desempenho dos bovinos. Por mais eficiente que seja o manejo nutricional e sanitário do rebanho, animais mantidos a pastos necessitam de um ajuste fino, através de um suplemento injetável que vai ajudar a evitar as perdas de produtividade desse rebanho. Pela sua composição exclusiva, à base de vitamina B12, colina, cálcio e fósforo orgânicos e os 19 aminoácidos, o Roborante ativa e regula o metabolismo do animal, evitando as perdas de produtividade e estimulando esses animais tratados a oferecerem o máximo desempenho de acordo com o seu potencial produtivo. Quem melhora o gado é Roborante, o olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. Leilão virtual Superman, a força do Nelore. 110 touros e 40 fêmeas Nelore. 6 de junho, segunda-feira, 20h30. Transmissão Canal do Boi. Realização Nelore Superman. Informações: Conecte Leilões 43 3372 1111. Só quem é raça forte sabe que não tem despertador melhor que a natureza. Que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Que a mesma terra que nos dá o sustento também nos traz desafios. E nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar. Porque na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Seis horas e 26 minutos, horário de Brasília. Vamos falar de um empreendimento novo do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, que se tornou parceiro de Jacques Alexandre para a criação de uma nova empresa leiloeira, a Vitrine Leilões. E eu recebo aqui a Sandra Carreiro, que faz parte do time que está colocando no mercado essa nova leiloeira. Obrigado, Sandra. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa noite já, né? Boa noite, é verdade. Você viu como é que a Sandra está toda... Porque está chovendo bastante, né, aqui no Centro-Oeste e Campo Grande também, não é, Sandra? Não para de chover, isso mesmo. Bom, Vitrine Leilões, então, é uma nova leiloeira e ela estreia na semana que vem aqui na nossa programação. Já na segunda-feira, dentro do quadro Bom Dia, do programa Bom Dia Produtor, com o quadro Vitrine do Boi. O que é esse quadro Vitrine do Boi, Sandra? Então, esse é um novo formato, né, de comercialização e os animais vão estar aqui, né, no Parque da Crisul e nós vamos entrar na programação do canal, né? Em Campo Grande, no Parque da Crisul, em Campo Grande. Sim, em Campo Grande. E nós vamos entrar ao vivo, né, todos os dias, com os lotes, mostrando os lotes dos animais que vão ser comercializados. Os animais estarão no parque Estarão também. no parque. Então, quem estiver aqui, for visitar, né, estão todos convidados. E, se não, nós vamos transmitir no canal durante a programação, durante né? a programação. Bom, essas imagens que nós estamos vendo são de ofertas durante a semana? São animais que vão ser comercializados. Então, como tem alguns animais que são de buçal, mas tem alguns animais que são a campo, né? Que vão ser ofertados. Então, nós fizemos imagens na fazenda, mas todos esses animais estarão aqui, presentes aqui na Crisul. Quer dizer, haverá
pequenos leilões durante todo o dia na semana. Isso. Na verdade, a comercialização vai ser preço fixo, né? Então, vai entrar no ar, mas vão ser já com preços fixos. Não haverá disputa de lances, então. Não. Vai ser disputa de lotes. O interessado vai ligar, vai ter um telefone. Isso. Aí ele vai estar interessado naqueles lotes e nós vamos estar, durante a programação, passando, né? Mostrando esses animais. Agora, por que na estreia a escolha pela Fazenda 3R do Rubens Catenacci? Bom, o Rubinho é parceiro já de longa data, né? Com o canal do Boi. E ele, assim, foi de pronto, assim, para a gente ter esses animais, para a gente mostrar. E ele tem uma genética já, né, de um trabalho longo aí que ele faz. E também ele vai ofertar os animais pintados, né, que tá o Nelore pintado. Tá chamando bastante atenção o Nelore pintado, tá muito, né, Sandra? E aí ele tem também, né, ele tá criando esses animais. E o Rubinho, né, a gente conhece, sabe, dos leilões dele, produção de bezerro, conhece a genética dele. Então, estamos muito felizes que vai ser a estreia, vai ser com o Rubens. Bom, o Daniel de Paula foi até Figueirão, no norte de Mato Grosso do Sul, a Fazenda 3R, para buscar mais informações com o Rubens Catenacci, o Rubinho, dos animais que serão ofertados. Você viu, vai ser durante a semana toda, de segunda a sexta, já nesta segunda-feira, pequenos leilões durante toda a nossa programação a partir do Bom Dia Produtor. Você fica um pouco mais comigo, eu vou chamar a matéria e depois a gente volta. E tem também, está na hora já da Rafaela entrar com os preços do boi e do bezerro. Então, primeiro vamos acompanhar a matéria do Daniel de Paula e depois a Renata conversa com a Rafaela, que está na Bolsa em São Paulo. E eu concluo aqui com a Sandra, que ainda tem outras informações para dar a respeito do quadro Vitrine do Boi. Vamos ver primeiro a reportagem. Inovar para fazer todo mundo ganhar. Essa filosofia continua criando para a pecuária do Brasil oportunidades como a que o Vitrine do Boi vai oferecer entre 5 e 10 de junho com transmissão do Canal do Boi. A iniciativa partiu do Pecuária BR, projeto amplo encabeçado pelo SBA em parceria com a Vitrine Leilões e a Acresul. Durante uma semana, o Canal do Boi vai mostrar o trabalho de uma marca que expõe sua genética e os produtos que vão a leilão no dia 9. A marca escolhida para o primeiro vitrine é nada menos que a 3R, uma referência em seleção de Nelore e Nelore pintado e na produção de bezerros de qualidade. Nós vamos mostrar nesse evento para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil inteiro o que é produzir qualidade, porque hoje o mundo inteiro só fala, quer comprar e quer comprar qualidade. E a raça Nelore está provando hoje que não tem limite, está cada dia melhor. Produção, bezerro, carcaça de qualidade, comprimento, profundidade de costela, largura e cobertura e a beleza racial. O vitrine, né, já diz, o que você põe na vitrine é o que você tem de melhor. E a gente veio buscar um parceiro que vai imprimir isso, vai trazer qualidade, mostrar para todo o Brasil como é possível incrementar uma produção de uma maneira simples, mas objetiva, no que hoje a pecuária está precisando. Vamos ter condições de mostrar bem os animais, mostrar a produção e durante toda a semana nós vamos ficar mostrando os tourinhos, garrote, bezerro, vaca parida. Então, assim, vai dar para ter uma noção toda da genética dele e a gente comercializar de uma maneira bem bacana, bem tranquila, acessível, fácil para negociar. Vai ser uma modalidade nova, inovadora, né, de comercialização. Rubens Catenacci apresenta sempre orgulhoso suas safras de bezerros criados no que ele batizou de Areia Santa do Figueirão, com uma genética de mais de 30 anos de melhoramento genético, notabilizada em quase 90% de produtos oriundos da genética badalada, com desenvolvimento de matrizes que desmamam bezerros com esses scores. Seja no manejo Cripe Confinato 3R com piquetes rotacionados ou nas mangas extensivas, em que os bezerros mamam à vontade, pastam com as mães e passam 3 horas por dia num coxo exclusivo para eles, para que se enquadrem no Nelore de ciclo curto. Descendentes que são de uma estratégia que atesta em casa os touros produzidos para o mercado.
De 300 machos PO desmamados, a gente escolheu pelo fenótipo, pelas avaliações, a gente escolheu de 1 a 3, 1% desses animais. Ou seja, é uma coisa inovadora, todo mundo fala, fica muito, às vezes, no achismo, nas avaliações. São vários programas de avaliação genética, mas a gente, além de fazer a avaliação genética, tem um QA+. O que é esse QA+? É um laboratório dentro da fazenda que a gente vai colocar reprodutores no mercado, principalmente para vender sêmen, que é realmente provado. E isso a gente está fazendo muito bem feito. Importante mostrar isso, que a gente vem batendo muito nisso, que o pecuarista ele tá percebendo que com pouco incremento ele ajuda num todo, que nós vimos aqui essa questão que ele tem do tratamento dos bezerros, que na verdade é um investimento que ele faz no bezerro, mas que acaba dando um retorno em todo o sistema. Um valor agregado. Um valor agregado e de uma facilidade, de uma maneira muito simples, como a gente viu aqui. Por se tratar de uma estreia, por ser uma vitrine e por nessa vitrine estar uma marca com tanto prestígio e importância no Nelore e na pecuária do Brasil, nós vamos acabar pintando os pavilhões da Acrisul com esta que é a nova paixão de Rubinho Catenacci. Isso mesmo, o Nelore pintado da 3R estará à disposição com genética e produção para todos que se aproveitaram desta vitrine do boi. O Mato Grosso do Sul hoje produz a melhor carne do Brasil, produz o melhor bezerro do Brasil. Então, e agora nós estamos tratando de produzir o bezerro pintado, bonito e bom. Essa pintura toda já virou referência também e vem de genética provada desde a aquisição de metade do touro Pintor, atração nacional do Nelore pintado. O planejamento para essa variedade é o mesmo que formou esse rebanho na terra que a 3R ajudou a se consolidar como capital do bezerro de qualidade. E que agora assume a responsabilidade de estrear um novo evento recheado de parcerias. Um evento como esse do SBA, de abrilhantar, de potencializar a comercialização desses animais de alto potencial genético, com certeza é uma grande satisfação para nós da Fazenda 3R estar estreando essa nova programação do SBA, um novo canal de vendas. Um canal que espera você de 5 a 10 de junho, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a transmissão do Canal do Boi. Pois é, a estreia do quadro Vitrine do Boi será nesta segunda-feira. E eu estou com a Sandra Carreiro, que é da Vitrine Leilões, a empresa que está sendo criada agora. Ô Sandra, eu queria que você falasse do gado que será ofertado já a partir dessa segunda. Você que chegou agora, serão mini leilões durante toda a nossa programação, começando com um Bom Dia Produtor, que é 6h15 da manhã, horário de Brasília, e a semana toda vai ser assim, né? Isso mesmo. Aí os lotes nós vai ofertar, vão ter garrotes, e tem bastante animais jovens, né? Bezerros de desmama, em torno de 8, 10 meses, e nós vamos mostrando esses animais, até qual que é a ideia, para quem quiser adquirir, né, uma futura matriz, uma bezerra, a maioria dos animais são a campo, até a gente tem que ressaltar bem isso. Mas são animais registrados? São, tudo animais PO, animais registrados, só que a gente fala assim, não é animal que está na cocheira, né, são animais a campo para ser futuras matrizes, mesmo reprodutores, campo, isso né? mesmo. Fica mais um pouquinho com a gente, nós vamos com a Renata, que vai falar com a Rafaela agora os preços da pecuária. Renata. As exportações de carne suína e também de frango tiveram uma forte alta no mês de maio na comparação com o mês de abril. Vamos direto à Bolsa de São Paulo, a gente volta a conversar com Rafaela Fávaro. Rafa, essas vendas externas influenciaram no preço do preço pago ao produtor? Elas tiveram uma certa influência sim, viu, Renata? Os preços melhoraram no final do mês de maio, ajudados por essa exportação que cresceu bastante. O levantamento foi feito pela ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. De acordo com eles, as exportações de suínos no mês de maio cresceram 36% em relação ao mês de abril. E as exportações de frango tiveram uma alta de 19,6% também em maio, na comparação com o mês de abril. O preço do suíno, para se ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, subiu
32% no último mês. Essa alta, segundo os pesquisadores do CPEA, é atribuída a essas exportações que ficaram mais aquecidas e também ao aumento do consumo de carne suína no sul e sudeste do Brasil por conta da queda das temperaturas. Esse aumento no consumo fez com que a disponibilidade de animais diminuísse e aí os preços cresceram. Não somente aqui em São Paulo, mas também em Santa Catarina, que é o que você acompanha agora. Santa Catarina é o maior produtor de suíno do Brasil e teve essa alta nos preços nos últimos dias, que continua agora no início de junho. O suíno vivo é negociado a R$ 3,20 por quilo, portanto uma recuperação. Ainda segundo o CPEA, essa alta que aconteceu no mês de maio é a maior desde julho de 2012. Os preços do frango também têm se recuperado de uma maneira um pouco mais lenta e mais instável do que o preço do suíno, mas os valores têm sido mais altos sim. Veja só como ficaram os últimos 5 números apurados pelo CPEA. O frango congelado aqui no estado de São Paulo terminou o mês de maio em alta a R$ 3,73 por quilo. Teve uma leve queda ontem, no início de junho, mas voltou a subir. Agora está a R$ 3,76 por quilo. Segundo o CPEA, no mês de maio houve uma alta de 2,75% para o preço do frango, principalmente nas últimas 2 semanas. Agora, nesse início do mês de junho, com essa alta de hoje, principalmente, o preço do frango já sobe mais 0,80%. Agora vamos aos preços do bezerro e do boi gordo, começando pelo bezerro, que mostra uma recuperação nesses últimos dias, de acordo com o CPEA. Veja só como ficaram os valores. Agora o bezerro é negociado a R$ 1.332,27 por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul, alta principalmente em relação aos últimos dias de maio, que representaram uma queda bem forte. Para se ter uma ideia, no mês passado, o bezerro caiu 7,5% no mercado físico. Agora, mercado do boi gordo, que segue firme acima dos R$ 156 arroba nesse início de mês, provocado também por um aumento de consumo que é natural na primeira quinzena do mês. Veja só como ficaram os números. Segundo o CPEA, o boi gordo agora está a R$ 156,57 arroba aqui no estado de São Paulo. Para finalizar, você acompanha como ficaram os preços do boi gordo no mercado futuro, aqui na BMF Bovespa. Confira só os principais contratos negociados ao longo do dia. Junho a R$ 158,25, arroba, sobe 0,16%. Para outubro, alta de 0,26% e boi a R$ 166,37, arroba. Novembro, a R$ 166,28, arroba, sobe hoje 0,26%. Agora, uma última informação. Segundo um levantamento feito pelo IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a relação de troca entre bezerro e boi gordo melhorou na última semana, com a queda do preço do bezerro e a alta no preço do boi gordo. O levantamento feito para o ano de 2015, de acordo com o de 2016, de acordo com o IMEA, é que o bezerro teve uma queda de 2,83% no preço e o boi gordo uma alta de 2,89%. Com isso, confira só esse gráfico que a gente produziu. Na semana que começou no dia 23 de maio, ou seja, na semana passada, o pecuarista lá no estado de Mato Grosso conseguia, com um boi gordo, comprar 1,69 bezerro. Agora, nessa semana que começou no dia 30 de maio, o produtor consegue, com um boi gordo, comprar 1,74 bezerro, ou seja, melhorou essa relação de troca. Eu conversei com alguns pesquisadores lá do IMEA e eles me explicaram o seguinte: é natural nessa época do ano que caia o preço do bezerro. Só que tem um agravante nesse ano de 2016. A demanda está menor e por conta dos confinamentos, preço do milho muito alto, o confinamento ainda não está muito certo, os pecuaristas não sabem o quanto vão fazer e isso tem feito com que a demanda caia. E é isso que também tem provocado uma queda maior para o preço do bezerro e melhorado essa relação de troca. Bom, eu encerro por aqui essa minha participação, volto aos estúdios agora em Campo Grande. Obrigada, Rafaela Fávaro, direto da Bolsa de São Paulo. E agora você acompanha a cotação do boi magro em todo o país. Cotações do boi magro. Oferecimento Zactran, um peso pesado na luta contra DRB.
Eu volto com a Sandra Carreiro, da nova empresa leiloeira Vitrine Leilões, parceira do SBA, que estreia a sua programação na semana que vem aqui no Canal do Boi, com mini eventos durante toda a nossa programação na semana, Sandra. Isso mesmo, vai começar segunda-feira, né? Vai ser do dia 6 ao dia 10, estaremos lá na Acrisul com os animais e contamos com a sua visita e a participação pelo canal. Muito obrigado pela sua participação, sucesso nessa empreitada. Muito obrigada. Abraço, Sandra. Renata? E veja no próximo bloco, o mercado do boi com preços firmes para a cotação. Veja a cotação do boi gordo região por região, nós já voltamos. Meu pai sempre diz, sabe por que eu trabalho tanto, filho? Para você ser doutor. Ele insiste e eu não tenho escolha. É estudar para ser doutor. Sou esse, doutor? Nova Saveiro Robuste. Mais alta, forte, robusta. Mais do que nunca pronta para tudo. A massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo inicia uma nova temporada de venda. Em agosto, será aberta uma janela de oportunidades no leilão de 31 fazendas que pertencem à massa falida Boi Gordo. São fazendas que compõem a joia da coroa, localizadas no Vale do Guaporé, em Comodoro, oeste do Mato Grosso. As terras foram divididas de acordo com a atividade da pecuária ou agricultura, escala de produção, acesso e benfeitorias, corpos d'água, preservação ambiental, tipo de solo e georreferenciamento. Os detalhes serão apresentados com a presença do corpo técnico da massa falida nos dias 2 de junho em Campo Grande, dia 9 em São Paulo e no dia 16 em Cuiabá. Aproveite esta oportunidade única. Valor e condição de pagamento ajustados ao cenário do mercado atual. Você é nosso convidado para o primeiro evento Corte Vitrine Leilões, 9 de junho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Participe do evento vendendo ou comprando animais de alta qualidade. À venda, 1.500 reses de corte. No Parque da Acrisul, no Tatersal Hélio Coelho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Primeiro evento Corte Vitrine Leilões, durante primeira vitrine do boi. 9 de junho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Transmissão Canal do Boi. Vem aí Vitrine Leilões, sua nova opção de negócios. Participe! Pecuária BR de volta e agora com a previsão do tempo para a região sudeste do país. Thaís e Baroni. Em algumas áreas da região sudeste, a umidade do solo melhorou agora nos últimos dias. Isso acabou beneficiando também os pastos, principalmente da metade sul de Minas Gerais e do estado de São Paulo, onde o solo está mais encharcado. Agora, nos próximos dias, esses valores de umidade devem subir ainda mais em algumas áreas, já que vai continuar chovendo. Amanhã, um corredor de umidade ainda provoca chuva em praticamente todas as áreas da região sudeste e, mais uma vez, a previsão de chuva um pouco mais forte em algumas áreas do sul de Minas Gerais. Ontem choveu forte em alguns municípios, tivemos inclusive registro de queda de granizo em algumas cidades de Minas. E amanhã, principalmente nessa área mais escura aqui do mapa, ainda há risco para queda de granizo no decorrer do dia. As temperaturas, elas não sobem muito nessa região onde vai chover bastante. A máxima nessa área não passa dos 19 graus e no leste de São Paulo faz apenas 21. É só mesmo lá no extremo norte de Minas e do Espírito Santo é que chove um pouco mais. Inclusive ontem no Espírito Santo também tivemos chuva um pouco mais intensa e queda de granizo em alguns municípios. Só que a chuva que vamos ter por lá amanhã não deve ser tão intensa assim e ela não deve ser suficiente para aumentar a umidade do solo, já que nesses próximos 5 dias deve chover muito pouco por lá. A chuva continua mais concentrada mesmo entre São Paulo e sul de Minas Gerais, onde chove mais de 100 milímetros até o dia 6 de junho. Depois disso, a chuva perde intensidade, mas ela não para completamente.
Os acumulados continuam um pouco mais expressivos. Eles variam de 50 até 70 milímetros em toda essa região. E lá na região central de Minas, em algumas áreas do Espírito Santo, também chove. Mas como é uma chuva um pouco mais isolada e como as temperaturas ficam mais elevadas nessa área, a umidade do solo não deve subir muito. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo no Pecuária BR. Até lá! A Select Series do Brasil, em parceria com a SBS Genetics, oferece mais uma oportunidade para criadores de todo o país, ofertando uma genética exclusiva e comprovada. Kelby é filho do Super Sire, touro número 1 da raça. Numa mãe Snowman e com uma avó Golden, ou seja, um pedigree de luxo para qualquer rebanho. Como seu pai, Kelby produz filhas de altas produções de leite, com um PTA de 1.935 libras para leite e um TPI de 2.469. Kelby tem genética de excelente padrão de Úbere, com destaque para características de tipo touro com PTA tipo 2.05 e 1.79 para composto de Úbere. Suas filhas irão se caracterizar por possuir úbere anterior muito bem aderido à parede abdominal, úbere posterior alto e largo. Sua prova apresenta impressionantes 3.10 para a altura de úbere posterior. Um dos grandes destaques da seleção Select Series, Kelby imprime em suas filhas, de porte médio, excelente capacidade reprodutiva. Touro melhorador também para características de saúde. Com PTA para contagem de células somáticas 2.8, ele ainda apresenta vida produtiva 4.5, agregando meses de produção e aumentando o período de permanência das suas filhas no seu rebanho. Kelby já possui mais de 1.614 observações de inseminação artificial, dados que demonstram sua alta fertilidade. O seu SCR, ou seja, a taxa de concepção dos touros, é de 1.7, muito superior à média da raça holandesa. E isso trará uma certeza de que Kelby vai emprenhar suas vacas. A Select Series e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. A Select Series é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo. Em parceria com a SBS Genetics, está presente em muitas propriedades brasileiras. Na seleção leiteira da Sequita Agronegócios, quarta maior produtora de leite do Brasil, 40% dos animais têm genética de touro Select Series. É uma parceria que a gente viu que trouxe bons frutos. Vacas longevas, com ótimos úberes, boas pernas, alta produção. E a gente vê que continua esse processo de seleção hoje focado bem no genoma. A gente vê que os touros genômicos da Select Series, finalmente, quando saem as provas de filhas, acabam se consagrando com provas de filhas também. Então, atualmente, muito satisfeito com a genética Select Series. Parceria também no trabalho de melhoramento genético da seleção agropecuária Boa Fé, que trabalha com touros Select Series que atendam um perfil principalmente de características para a saúde animal. É claro que a produtividade é um foco, né? A produção de leite, volume de leite, inclusive de sólidos, é um foco de todo produtor de leite, mas devido aos grandes desafios, principalmente em relação a insumos, nós temos buscado também fazer a nossa seleção baseada em índices de saúde, como índices de fertilidade, índices de vida produtiva, principalmente, animais que se mantenham mais tempo no rebanho. E nós encontramos isso nesses touros da Select Series e por isso optamos por utilizá-los. Aproveite você também essa excelente oportunidade de adquirir a melhor genética da raça. Uma oferta exclusiva para esse canal. Uma parceria Select Series e SBS Genetics. SBS Genetics. Genética leiteira selecionada para você.
E agora você acompanha a cotação do boi gordo região por região, lembrando que temos duas fontes de cotação, a Agência Rural Business e também a Scott Consultoria. A gente começa pela região sudeste do país, São Paulo R$ 162, preço rural, alta de R$1, Minas Gerais R$ 148, alta de R$2, ainda preço Ainda a cotação, região sudeste, Rio de Janeiro, R$ 147, preço rural. Agora, preço Scott à vista, Barretos, em São Paulo, R$ 155, alta de R$1. Araçatuba, São Paulo, R$ 155,50. Triângulo Mineiro, R$ 143. Ainda preço Scott à vista. Belo Horizonte, Minas Gerais, 139, norte do estado, 138, sul de Minas Gerais, 143, mesma cotação no Rio de Janeiro, R$ 143. Agora a gente passa para a região sul do país, cotação do boi gordo no Paraná, R$ 152, alta de R$ 2, Santa Catarina, R$ 159 a cotação. Ainda a região sul do país, Rio Grande do Sul, R$ 5,36 o quilo vivo. Agora, preço Scott à vista, noroeste do Paraná, R$ 149, alta de R$1. Oeste de Santa Catarina, R$ 157, preço Scott à vista. Ainda pela região sul do país, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,35 o quilo vivo. E em Pelotas, R$ 5,30 o quilo vivo. Agora, a região centro-oeste, Zaidan, como fica? Vamos começar com o preço de Goiás, média apurada pela Rural Business, R$ 144, alta, né, Renata? Teve uma alta de R$1, alta de R$1. Mato Grosso do Sul, 143. Vamos ver agora Mato Grosso, região sul do estado, 136. Vamos ver preço Scott agora à vista. Em Goiânia também teve alta 139. De R$1. Goiás, 140, também teve alta. Alta de R$1 também. Em Campo Grande, 139. Dourados, R$140. Alta Três de R$1. Lagoas, Campo Grande teve alta de R$1. Sim. Três Lagoas, 140. Cuiabá também com alta, R$ 135, de R$1. No norte, queda, sudeste e sudoeste também queda. Pode virar a tela para a gente. Para fechar com as regiões norte e nordeste do país. Vamos lá, região norte e nordeste do país, começando o preço rural na Bahia, R$ 146, alta de R$1. Maranhão, R$ 141, preço rural business. Pará, R$ 133, alta de R$1. Ainda preço rural, Rondônia 127. Agora, preço Scott à vista, as regiões norte e nordeste do estado, do país. Scott à vista, oeste da Bahia 144, sul do estado R$ 136 e oeste do Maranhão R$ 137, queda de R$1. Ainda preço Scott à vista, Redenção no Pará 129, Marabá 126 e Paragominas R$ 130. Scott à vista, sul do Tocantins, R$ 131, alta de R$1. Norte do estado, R$ 131, mesma cotação. E Rondônia, R$ 127, queda também de R$1. Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Pecuária BR, oferecimento Parceiros do Campo, Irrigação Penápolis, soluções de irrigação personalizadas. Tecnologia, qualidade e eficiência são as marcas da Irrigação Penápolis, empresa que atua na fabricação e comércio de sistemas de irrigação, microaspersão, peças e assistência técnica, com diferenciais exclusivos na fabricação de pivô